Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, em 1 Coríntios capítulo 11. Nós encerramos na semana passada o texto que fala sobre o uso do véu até o verso 16, um texto muito controverso, complexo, difícil. Se você já leu esse texto na Bíblia e nunca entendeu, eu te desafio a entrar lá no YouTube da igreja e ver a pregação da semana passada. Nosso objetivo com aquela pregação era justamente contribuir para a boa compreensão do texto, 1 Coríntios 11, de 2 a 16, que fala do uso do véu pela mulher na igreja de Corinto. E hoje vamos dar prosseguimento, verso 17 do capítulo 11, vamos ler até o final, verso 34, onde o apóstolo Paulo vai tratar justamente sobre a ceia do Senhor. E como hoje nós estamos aqui preparados para esse momento, é de fato um texto muito propício. 1 Coríntios capítulo 11, verso 16, diz assim a palavra do Senhor: Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Não é a primeira vez que nós pregamos esse texto aqui na igreja, esse foi meu primeiro sermão depois que vocês decidiram me convidar para ser pastor e liderar essa congregação. No entanto, como nós estamos nessa sequência de 1 Coríntios, eu decidi expor o texto novamente, até porque a igreja, 7 meses atrás, não tinha presença de tantos irmãos que estão aqui presentes. E, interessantemente, após concluir o preparo desse sermão, voltei no meu esboço anterior e percebi que, sim, a grande ideia do texto, a interpretação é a mesma, mas a ênfase que nós traremos nessa manhã foi muito diferente da ênfase que eu trouxe, porque a interpretação bíblica é uma, irmãos. O texto bíblico, o homem que escreveu, inspirado pelo Espírito, ele escreveu com um sentido único. Essa ideia de que a Bíblia tem vários sentidos não existe. A Bíblia tem um sentido único, cada versículo, cada parágrafo, cada livro tem um sentido único. Agora, as aplicações, elas são múltiplas. Então, naturalmente, hoje nós temos outras aplicações, de forma que você que ouviu essa exposição poderá igualmente se beneficiar, e você que não ouviu será enriquecido de toda forma. Um texto muito propício nesse dia que nós vamos celebrar a ceia do Senhor, que traz para nós, do verso 17 até o verso 22, um problema muito grande que acontecia na igreja de Corinto. Nós que temos acompanhado esse livro já percebemos que a igreja de Corinto era um tanto quanto
problemática, tinha várias questões que você olha e pensa, bom, será que isso era igreja? Hoje eu estava pensando isso de manhã, será que a igreja de Corinto era de fato igreja? Porque o que acontecia naquela igreja era algo incrível, absurdo. E nós temos aqui mais um relato de um dos fenômenos extraordinários que aconteceu naquela igreja. A igreja de Corinto tinha como hábito, no dia de celebrar a ceia do Senhor, ter um almoço. Interessantemente que hoje nós também o teremos. Chamava festa ágape, que significa, a palavra grega, amor. Era a festa do amor, o banquete do amor. Então os irmãos iam para o culto, e segundo alguns comentaristas, historiadores, até pela cultura grega, parece que não tinha aquela irmã que cozinhava, ou alguém que pagava tudo para todo mundo. Parece que era algo muito parecido com o que a gente faz hoje. Cada família trazia um prato, e eles se reuniam, e não só um prato, mas traziam também bebidas, e eles se reuniam para fazer a ceia do Senhor, esse momento de lembrança do que Jesus fez na cruz, mas eles também comiam juntos, tinham ali um almoço, uma janta, a gente não fica específico para a gente qual era o turno, mas eles tinham um banquete juntos, chamava banquete de amor, porque era um momento não só de termos comunhão com Cristo, com o corpo, com o sangue através do pão e do vinho, mas também comunhão com a igreja. Era um momento de unidade, um momento de confraternização, de comunhão. Isso acontecia na igreja de Corinto. Agora, apesar dessa proposta bonita, maravilhosa, algo que começou muito bem nessa festa, esse banquete de amor, o que nós vemos na prática é que a igreja, na hora que se reunia para essa festa de unidade e amor, estava tendo práticas muito distintas da proposta de amor que o banquete trazia. Então, por exemplo, nós olhamos aqui, a partir do verso 18, que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Ou seja, os irmãos vinham para esse banquete do amor, com aquele coração assim, com o pastor Tiago eu não vou sentar, porque ele falou aquela coisa na pregação domingo passado, e eu não gostei. Os irmãos, eles vinham já com uma indisposição para a unidade, para a comunhão. Eles estavam divididos, havia divisões. E parece até que o texto aponta não só para esse exemplo simples que eu dei aqui, de alguém indisposto com o indivíduo, mas parece que havia realmente, até olhando por toda a carta de 1 Coríntios, grupos na igreja, divisões, gente que não falava com outra gente, era um negócio meio absurdo dentro da igreja, mas acontecia na igreja de Corinto. E talvez nós não tenhamos aqui, graças a Deus, não que eu saiba, grandes grupos divididos entre aqueles que apoiam A, o B, o pastor fulano de tal. Temos um conselho muito unido de pastores, não tem essa divisão na igreja, mas algumas pessoas talvez dentro do seu coração têm exatamente essa postura, esse comportamento e esse sentimento que havia dentro de alguns crentes de Corinto, esse sentimento de que alguns irmãos eu não falo, alguns irmãos eu não cumprimento, alguns irmãos meu santo não bate com dele. Para começar, que essa expressão não é muito correta dentro de uma fé evangélica, ela remete a outra religiosidade aqui no nosso país. E algumas pessoas, a verdade é que apesar de serem cristãs, elas têm esse tipo de predisposição no coração, que é inaceitável. E Paulo está falando, isso é um absurdo, vocês vêm para um banquete de amor, mas vocês têm algumas coisinhas aí dentro, algumas amarguras, algumas mágoas, e existe dentro da igreja aquela divisão. Então não se sinta à vontade se você, não, nós não temos divisão, se no seu coração você tem alguma coisa contra alguém. O texto bíblico está falando que isso é um absurdo. Absurdo. É o que Paulo está falando aqui no versículo 17. O que eu vou dizer agora, eu não tenho elogio nenhum para dar para vocês. É um absurdo alguém vir a um ambiente de culto, de unidade e amor com alguma mágoa, alguma dificuldade. Se você tem dificuldade com alguém, procure a pessoa e diga para ela qual é a dificuldade, resolvam aquilo. Se precisar de ajuda dos universitários, os pastores estão aí para te auxiliar nesse processo, mas não fique guardando mágoa nem ressentimento no seu coração. Não gere esse espírito faccioso dentro de você, porque quando você compartilha isso com alguém, isso vai gerando, inclusive, situações que não são agradáveis. Bom, essas eram algumas divisões que havia, e ele diz no versículo 19, até que a divisão em si, ela é boa, ele diz, porque é natural que Paulo está dizendo que você tem uma certa divisão dentro da igreja entre aqueles que são realmente crentes e aqueles que não são,
que é o joio no meio do trigo, que está lá para arrumar problema. Então ele está falando, esse tipo de visão é até aceitável, esperado e natural. Agora, além disso, não é permitido e não é saudável. Versículo 20, o problema é ainda maior. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Então, o que acontecia? Os irmãos chegavam com a sua parte, né, da festinha americana, eles chegavam ali com o seu banquete, e ao invés de esperar todos os irmãos chegarem, colocarem numa mesa bonita para todo mundo dividir, eles chamavam os seus coleguinhas e comiam ali, e que se lasque o outro irmão. Só que a proposta da ceia é ser um momento único, mas o que eles faziam? Cada um comia a própria ceia. E qual era o problema disso? Além da falta de educação, da falta de amor, da deturpação do propósito original, que era a unidade. Olha o que o texto bíblico diz. Assim, enquanto um fica com fome, nós estamos vendo na segunda parte do versículo 21, outro se embriaga. Porque na igreja de Corinto, como na nossa igreja, tinha pessoas de classe alta, de classe média e de classe menos favorecida. O que acontecia? Os irmãos abastados se reuniam com outros irmãos abastados e, poxa, comiam, que era uma maravilha. E naquela época, a Coca-Cola era o vinho. Então, eles não só traziam banquete, mas traziam vinho. E tomavam tanto vinho na igreja que ficavam bêbados. E tinha aqueles irmãos mais simples, que chegavam na igreja, trazendo talvez ali um embornalzinho com um pãozinho, E os ricos amigos, né, lá da liderança, políticos na igreja de Corinto, felizes, tudo bêbado, com a barba cheia de gordura, e felizes, satisfeitos, os irmãos pobrezinhos da igreja, comendo as migalhas que caíam da mesa dos senhores. Então, enquanto uns ficavam embriagados no culto, outros estavam com fome, porque era gente que participava da igreja que realmente talvez não tinha nem o que comer em casa. E chegava ali na expectativa talvez de ter talvez a única ou talvez a melhor refeição da semana, e eram totalmente abandonados à própria sorte. Então veja que a situação era absurda e deplorável. Verso 22, será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Paulo está dizendo, olha, quando vocês vêm para esse ambiente de banquete de amor, para se reunirem como igreja, para comer, e vocês comem tudo sem se preocupar com outros, vocês estão humilhando a igreja de Deus. Vocês estão humilhando aqueles irmãos que não têm muitos recursos e não podem aqui trazer um grande banquete e comerem. Vocês estão humilhando essas pessoas, vocês estão humilhando a própria igreja de Deus. Aí ele pergunta, eu vou elogiar vocês por isso? Certamente que não. Então esses eram os problemas aparentes que aconteciam na ceia. Irmão bêbado na hora do culto, irmão que comia pra caramba e o outro que ficava com fome, dividido, não tinha unidade, cada um com o seu grupinho preferencial, ou seja, muito distinto que uma igreja tem que ser. Esses eram os problemas aparentes. Agora, como numa árvore que você vê o tronco, a copa, as folhas, o fruto, isso é o aparente da árvore, existe a parte que não é visível, que são as raízes, que sustentam essa árvore. Igualmente, na igreja de Corinto, Paulo está aqui relatando os problemas aparentes e visíveis, mas existem raízes por trás desses comportamentos que eu quero elucidar para nós aqui nessa manhã, e quero destacar dois motivos pelos quais tudo isso que nós relatamos aqui aconteceu na igreja de Corinto, e eu não tirei de trás da orelha, isso é evidente ao longo do livro, e nós inclusive já falamos sobre isso. Primeiro, é que na igreja de Corinto havia diferença socioeconômica dentro da comunidade, e isso era um dos motivos de divisões, e nós precisamos, irmãos, nos atentar muito para isso. A igreja é para todos. Como nós vimos aqui através do livro do profeta Jonas na escola bíblica, o Senhor ama todas as pessoas. Lá em Nínive se converteu o rei e se converteu aquele que era mais subalterno dentro daquele grande império. Assim também o Senhor tem salvado pessoas que são educadas formalmente, que têm doutorado, mas o Senhor também tem resgatado aqueles que não concluíram seus estudos formais. O Senhor tem resgatado pessoas que
dentro dessa sociedade são da classe média e pessoas que vivem com muito aperto. E dentro da igreja de Cristo, irmãos, isso não pode ser evidenciado. Dentro da igreja de Cristo não pode haver esse tipo de diferença. Nós somos um corpo único e não pode haver o que havia na igreja de Corinto, momentos em que isso ficava claro. Os ricos sentavam com suas roupas bonitas para comerem, beberem, se embriagarem, e os crentes pobrezinhos ficavam ali, talvez falando mal deles ou clamando ao Senhor. A gente não sabe o que eles faziam, mas comer não era. Então isso não pode haver na igreja de Cristo. Nós somos um corpo só. Em Cristo Jesus, somos todos humilhados aos pés da cruz e pobres, carentes da graça de Deus. Ao mesmo tempo que diante de Cristo somos todos ricos da graça de Deus. De forma que temos que cultivar uma igreja unida, uma igreja que não tem esse tipo de divisão, porque isso não glorifica a Deus. Quanto mais plural a igreja é, mais ela é semelhante à igreja celestial, porque lá no céu, a Bíblia diz que no último dia a igreja de Cristo, nela estarão pessoas de todas as línguas, de todas as nações, de todas as cores, de todas as etnias. E assim a igreja deve ser. Quanto mais plural na vida, na origem, nas etnias, mais essa igreja está próxima da igreja celestial. E um segundo motivo, uma segunda raiz que gerava esses problemas na igreja de Corinto, era a falta de maturidade cristã, que se expressava pela falta de altruísmo. Para você que não sabe o que é altruísmo é a capacidade de você deixar um pouco o seu umbigo de lado e olhar para a pessoa que está ao seu lado. O altruísmo é a capacidade de você deixar de olhar para você mesmo e olhar para essa pessoa que está do seu lado. É você colocar o outro em primeiro lugar. É você pensar no outro. Na igreja de Corinto, eles não tinham muito essa capacidade. Em outras palavras, eles não tinham amor pelo próximo. Por isso que Paulo vai falar sobre eles. Olha, se você vai comer algo que vai trazer escândalo para o seu irmão, não coma. É por isso que Paulo vai falar sobre ele mesmo dando exemplo. Eu abri mão do meu sustento para que o evangelho pudesse progredir entre vocês. O que nós vemos aqui no capítulo 8, 9, 10, 11 de 1 Coríntios se resume nisso. Lições de altruísmo. Paulo ensinando aquela igreja a se importar com o outro e não fazer tudo voltado para si mesmo, voltado para a sua liberdade individual. A grande ênfase desses últimos capítulos que nós temos pregado, se nós tirarmos toda a estrutura do sermão, que fica, todas essas últimas pregações de 1 Coríntios, é isso. Nós precisamos abrir mão das nossas liberdades individuais e olhar para o nosso próximo. Então é isso que nós estamos vendo aqui. Paulo está exortando aqueles irmãos, é um absurdo. Você é livre para trazer o seu prato maravilhoso e comer com quem você quiser. Em certa medida você é livre. Porém, Paulo está dizendo, como você está em Cristo, abra mão dessa sua liberdade individual de comer e beber o seu bom vinho e pense no irmão que nada tem. Então nós somos convidados mais uma vez, pelo texto bíblico, a deixarmos de lado as nossas preferências, as nossas liberdades e olharmos para quem está do nosso lado, a não pensarmos somente individualmente, mas pensarmos coletivamente. Paulo está justamente aqui condenando a falta dessa prática, a falta do altruísmo, que levava a esse cenário bárbaro, horrendo naquela igreja, onde nós tínhamos inclusive irmãos embriagados, desconsiderando totalmente os outros. Bom, a segunda parte do texto, do verso 23 até o verso 26, o que nós vamos ver é o apóstolo Paulo, então, dizendo como que tinha que ser a ceia. Porque até então ele está dizendo, vocês estão fazendo tudo errado. É um absurdo isso que está acontecendo na igreja. Então, eu vou mostrar para vocês e ensinar o que é a ceia do Senhor. Então, fique muito atento, porque nós vamos ter esse momento aqui agora. Talvez você tenha participado da ceia do Senhor há muitos anos na sua vida e você nunca entendeu profundamente a ceia do Senhor. E esse momento é o momento de você crescer nesse entendimento. Então, o texto diz, versículo 23, pois eu recebi do Senhor. Ou seja, Paulo não ensinou o que ele ensinou àquela igreja, e o que é o que ele vai relatar agora, algo que ele inventou. A ceia não foi algo estipulado por ele. Ele está dizendo, quem estipulou foi o Senhor Jesus, como está relatado nos evangelhos. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, quinta-feira à noite, tomou o pão, deu graças, partiu, esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. O pão, quando nós comemos, ele representa
o corpo de Jesus que foi entregue naquela cruz, como nós mastigamos o pão em outras religiosidades predominantes no Brasil. Nós temos essa ideia que você não pode mastigar porque é algo sagrado. É o contrário, a ideia é que você mastigue e se lembre do corpo de Jesus triturado na cruz. O pão representa o corpo de Cristo. Semelhantemente, da mesma forma, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. Havia uma aliança antiga entre Deus e a nação de Israel, onde eles tinham que guardar uma série de leis para se aproximarem de Deus. Agora nós temos uma nova aliança. Deus não está mais aliançado com a nação de Israel. Deus está aliançado com um povo multiétnico cultural que se chama igreja. E nós não precisamos mais guardar sacrifícios, fazer ofertas e cumprir todos aqueles rituais cerimoniais do Antigo Testamento. Agora o sangue de Jesus é o único e perfeito sacrifício para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna e tenha um novo e vivo caminho até Deus e um acesso livre até o Senhor, porque o véu do templo já se rasgou. Essa é a nova aliança, no sangue de Jesus. E quando tomamos o vinho, nós então nos lembramos do sangue de Jesus que foi derramado por nós. Aqui, nós precisamos entender uma coisa muito importante. Algumas igrejas creem que o pão, quando Jesus disse, este é o meu corpo, Jesus pega aquele pão e mostra, esse aqui é o meu corpo. Algumas pessoas acham que esse pão se transformou no corpo de Jesus. Então existe, por exemplo, esse costume de que o pão que foi consagrado na ceia, você não pode jogar fora, no lixo. Aí tem alguns que enterram, tem outros que comem, porque você não pode descartar ele de qualquer maneira. Aí tem uns que, pelo contrário, não deixam as crianças tocar, ninguém pode comer isso, fica aquela coisa lá, pegando mofo na eternidade, porque é o corpo de Jesus. Existem outros que colocam no local sagrado, inclusive, quando você passa em frente, você deve ajoelhar e fazer determinado sinal, porque ali está o corpo vivo de Cristo. E pensam que o vinho se transformou no sangue de Jesus efetivamente. Isso chama transubstanciação, a crença de que o elemento pão virou corpo e o vinho se transformou em sangue. Nós, evangélicos, não acreditamos nisso, mas alguns evangélicos acreditam em algo um pouco parecido. Eles vão dizer o seguinte: olha, isso aqui é pão. Depois que nós oramos, não é só pão. Tem uma presença de Cristo ali, de certa forma. O suco de uva não é um suco comum mais, mas agora existe uma presença ali do sangue de Jesus. É o que eles vão chamar de consubstanciação. São duas substâncias que coexistem naquele elemento, tanto o elemento terreno quanto o elemento espiritual sobrenatural. Aí eles vão chamar a ceia de santa, mas nós chamamos a ceia de a ceia do Senhor, porque santos são os que participam da ceia, que foram separados e lavados pelo sangue de Jesus, e não o símbolo. Então a ceia não é santa, a ceia é do Senhor, e santos são os que participam dela. Existem evangélicos sérios que acreditam nessa proposta que eu estou dizendo para você, mas não é nessa que nós cremos. Nós cremos que isso é um símbolo. E aí a pessoa diz: mas está escrito que Jesus disse que o pão é o meu corpo. O nome disso é metáfora. A gente tem aos montes na nossa linguagem, em qualquer idioma do planeta, e nós temos também na Bíblia. Então nós cremos que o pão é pão. Então quando terminar a ceia, se você quiser vir aqui tomar um pouquinho de suco de uva integral, você pode. Pode comer do pão. Isso aqui não ficou sagrado, intocável, não vai enterrar. A gente dá para as crianças, a gente toma. Outro dia o pastor Emerson aqui na terça-feira chegou: pastor, sobrou um suco da ceia ali, você quer um pouco? Eu quero um pouco, graças a Deus por isso. E porque é um símbolo, nós trocamos e não usamos mais o vinho, mas usamos o suco de uva, porque entendemos que o elemento não é sagrado, mas o símbolo ele é importante. E por que nós trocamos? Porque nós estamos no Brasil, num país de alto índice de alcoolismo. Então nós podemos, talvez, com um golinho de vinho, induzir alguém a uma recaída dentro do vício que ele tem lutado. Portanto, a igreja brasileira tem adotado historicamente, não só a igreja batista, o suco de uva no lugar do vinho.
Então, o pão continua sendo pão, o suco de uva continua sendo suco de uva, isso é uma representação. E o texto diz que nós devemos fazer isso em memória de Jesus, ou seja, nós fazemos isso para nos lembrarmos do que Jesus fez por nós. Então, a ceia é um momento que nós olhamos para o passado e nos lembramos por que nós estamos aqui, por que nós somos igreja, por que nós estamos unidos aqui, porque Jesus morreu por nós. E é importante que a gente faça isso periodicamente, e a igreja primitiva fazia isso semanalmente. As igrejas evangélicas modernas não têm feito mais semanalmente, mas inclusive Jesus disse, sempre que vocês se reunirem, façam em memória de mim. Então não é condenável quem faz semanalmente, porque a ideia é que a gente sempre se lembre do que Jesus fez por nós na cruz, que a gente sempre se lembre que a gente está aqui pela graça de Deus. Você não está aqui porque você é melhor do que ninguém, você não está aqui porque você merece, porque você é mais sábio, porque você entendeu. Todos nós somos pecadores deploráveis e fomos todos alcançados pela mesma graça através do sangue e do corpo de Jesus entregue naquela cruz. E isso tem que ser sempre trago à nossa memória, porque nós temos a tendência, como Jonas, de abandonarmos a vontade de Deus, Jonas o profeta, e irmos fazer a nossa própria vontade. E muitas vezes estamos vivendo uma vida de pecado, mesmo dizendo estamos em Cristo, de forma que a ceia é esse momento de você lembrar do que Jesus fez por você e se consertar diante do Senhor, porque Jesus morreu por você, não para você viver uma vida longe da presença dele, distante do que ele tem planejado para a sua vida. E aí o versículo 26, enquanto nós terminamos essa segunda parte, diz, porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então a ceia é um momento que nós olhamos para o passado e lembramos que Jesus fez por nós, também é um momento que nós olhamos para o futuro e nos lembramos que um dia o Senhor Jesus vai retornar de forma visível, no seu corpo glorificado, vai restaurar todas as coisas, e nós como igreja vamos participar da ceia com Ele nos céus. Então a ceia é um momento que nós olhamos para trás, lembramos o que Ele fez e olhamos para o futuro e esperamos o que está por vir, a redenção dos nossos corpos, o dia que nós seremos glorificados, é o dia que vai se manifestar aquilo que nós somos, mas está oculto agora por esse templo corruptível que é o nosso corpo, cheio de pecado. Essa é a mensagem da ceia, esse é o objetivo da ceia. Realmente cremos na ceia como símbolo, mas aceitamos e respeitamos aqueles que creem nessa espécie de consubstanciação. Entendemos que a transubstanciação, essa ideia que o pão vira outra coisa, realmente não é bíblica, e prosseguimos aqui no texto a partir do verso 27 até o final, onde o apóstolo Paulo agora, para concluir, vai fazer o seguinte. O argumento de Paulo é simples. Ele começa dizendo como que os irmãos não entendiam que era a ceia do Senhor, estavam fazendo tudo errado e cheio de pecado. Aí agora ele acabou de nos mostrar o que é a ceia do Senhor. E agora ele vai trazer implicações do que acontece quando nós, entendendo e compreendendo o que é a ceia do Senhor, não a respeitamos na maneira que devemos. O que irá acontecer com aquela igreja, o que estava acontecendo com aquela igreja, o que pode acontecer conosco. E aí o texto fica um pouco mais sério, até um pouco assustador, porque ele diz assim, olha, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, ou seja, participar da ceia, indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Isso é muito sério. Ele está dizendo o seguinte, olha, vocês estão participando desse momento como se fosse um piquenique. Vocês vêm para o culto, para a ceia e ficam bêbados, é um absurdo. Vocês vêm aqui participar da ceia vivendo uma vida de pecado. Vocês vêm aqui participar da ceia com ódio no seu coração, igreja dividida. Igreja de Corinto, irmãos, tinha gente, como a gente já disse aqui, que dormia com a mulher do pai, e a pessoa vinha participar da ceia do Senhor. Então ele está dizendo, olha, quem come indignamente, ou seja, Jesus morreu por você, você tem que viver uma vida digna do que Ele fez por você. Uma vida que luta contra o pecado e busca santidade, perfeição só na eternidade. Agora, uma luta seríssima contra o pecado e uma busca ferrenha por santidade é o que Jesus merece, Jesus é digno disso. Quando você vive afrouxando esses princípios, você está comendo a ceia indignamente. Você não é digno de participar do sacrifício de Jesus se você está vivendo em pecado deliberado e você chega aqui e fica com vergonha do que o irmão vai pensar se você não comer. Ele fala, essas pessoas vão ser consideradas culpadas
contra o sangue e o corpo. É como se você mesmo tivesse crucificado Jesus. Quando você está em adultério, quando você está tendo uma vida marital fora do casamento, quando você está sonegando, quando você tem qualquer pecado prático, quando você está com ódio no coração de alguém, e você chega e participa da ceia, como se você tivesse pegado um martelo e pregado Jesus naquela cruz. É isso que ele está falando. Aí você fala, poxa, então eu não vou comer a ceia mais, porque eu tenho um pecado aqui que eu não consigo largar, não. Aí olha o que o texto vai dizer. Examine-se cada um a si mesmo, quer dizer, olha para dentro da sua vida e então coma do pão e beba do cálice, ou seja, a ceia é esse momento de você chegar aqui, esse pecadinho que está te acompanhando, talvez até um pecadão, você chegar e falar, poxa, eu não posso comer da ceia do Senhor, porque senão eu vou ser considerado culpado de sacrificar Jesus. Então o que eu faço? Eu abandono o meu pecado, eu peço perdão a Jesus, e eu falo, Senhor, eu não quero saber mais disso, me liberta dessa maldição, eu vou sair daqui livre disso, eu vou ser melhor, eu quero ser mais santo. E aí você participa da ceia. Por isso que a ceia tem que ser periódica, porque a ceia é o momento que você faz o checklist. A ceia é o momento que você dá o reset na máquina, que você reinicia o seu celular. Porque a gente vai carregando o celular, ele vai ficando lento, de repente você tem que dar uma reiniciada. Assim também é a nossa vida cristã. A gente vai caminhando e quando chega a ceia do Senhor, é esse momento de você parar e refletir. Cara, está tudo bem com a minha vida espiritual? Eu tenho levado Jesus a sério, eu tenho honrado Jesus, eu tenho dado um bom testemunho, eu tenho dado um mau testemunho. Quais são os meus pecados? Eu citei aqui pecados grosseiros, escandalosos, mas talvez o seu pecado seja... Tem um mês eu estou aqui na ceia que eu não leio a Bíblia. Isso não é digno de Jesus. Jesus não morreu para você ficar vendo série da Netflix, lendo o livro do Pequeno Príncipe e nunca mais ler a sua Bíblia. Então você deve refletir, fazer um exame, abandonar os seus pecados, se é o ódio, se é a raiva, se é a cobiça, a concupiscência, a fofoca, seja o que for. Esse é o momento de você se arrepender, tomar a ceia e falar, Senhor, eu quero ser livre disso, me ajuda, e sair daqui disposto a não fazer isso mais. E eu sei, irmãos, que alguns pecados são mais difíceis, porque são pecados politicamente aceitáveis, são coisas que são aceitáveis até dentro da igreja, e alguns irmãos cometem alguns pecados que eles nem sabem que é pecado, então é natural, se você sair daqui, e aí amanhã você esquecer, e com a sua língua grande como a minha, falar alguma coisa que não devia. Um dos meus maiores pecados é a língua. O pastor Emerson, às vezes, eu fico desabafando com ele sabe disso. E eu oro por isso, mas às vezes eu não consigo. Acontece, você pode vir alguém, ver uma pessoa atraente fisicamente, você cometeu um pecado. Isso é a nossa inclinação pecaminosa, que a gente luta, a gente ganha uma batalha, ganha outra, daqui a pouco a gente pede perdão para Jesus. Isso é uma coisa. Agora, existem pecados, irmãos, que são deliberados. Algumas pessoas vivem mentiras, elas inventam uma mentira e vivem aquela mentira. Outras pessoas têm amantes, outras pessoas elas estão tendo relacionamento fora do casamento, de íntimo, que a Bíblia proíbe, coisas deliberadas, explícitas. Tem gente que está com ódio no coração de alguém e participa da ceia. Então essa espécie de pecado não é algo que você pode tomar a ceia, você tem que tomar a ceia e largar isso. Então você tem uma mágoa, você perdoa, se você tem um amante, você larga, se você está dormindo com alguém que não é seu marido, sua esposa, você termina, você vai embora, você vai para Marte, faz qualquer coisa, é melhor entrar cego no reino do céu do que com os dois olhos e cair no inferno. Então esse tipo de coisa não dá para negociar, entende? Então a gente tem que ter esse discernimento. Algumas coisas, porque, olha, é interessantíssimo isso, o santo, ele está ouvindo essa mensagem, ele está com a consciência ardendo, e tentando lembrar o que ele pecou, preocupado, e o coitado do santo, ele não fez nada, ele pecou uma coisinha que todo mundo peca, e está tudo bem, toma a ceia. Agora o corrupto, que está no lamaçal, ele fala, não, mas minha cabeça, eu estou na lama inteira, mas minha cabecinha está para fora, eu amo Jesus, Jesus me ama, e a graça de Deus. Então esse sermão é para você. Então, algumas coisas, irmãos, realmente, nós temos nossas lutas, nossas dificuldades, mas algumas coisas são deliberadas. E a gente sabe o que é deliberado, o que depende de decisão, e o que é, muitas vezes, a força da iniquidade que habita em nós. Então, a gente tem que ter esse entendimento, porque a participação de forma indevida nos faz culpados diante do Senhor. E aí, inclusive, eu quero dizer uma coisa, você que está nos visitando, não é para você sair daqui assustado, é para você saber como que Jesus e o sacrifício dele é uma coisa seríssima e importante.
Nós não estamos brincando de ser igreja. Isso aqui não é o Rotary Club, nada contra se você faz parte, mas isso aqui é uma igreja. Jesus não é uma invenção da nossa cabeça, ele morreu de fato, e nós levamos isso muito a sério. E se você vê um membro dessa igreja aqui fazendo uma coisa indevida, saiba que ele está errado, porque nós somos todos chamados a viver uma vida santa, repleta e digna diante do Senhor. E aconselho a você que não tomou uma decisão de seguir a Jesus, que não sabe a diferença de certo e errado, que não está vivendo de fato em Cristo, que não participe da ceia, não fique, eu sou visitante, o que eles vão pensar? Nós não vamos pensar nada de você, você é visitante, você não é obrigado a participar não. Eu até aconselho que se você não sabe de fato quem Jesus é para a sua vida, esse é o momento de você tomar uma decisão, entregar a sua vida para Cristo, experimentar o poder do sacrifício de Jesus, e aí você se prepara, você se batiza, você dá um testemunho público que agora você é de Jesus, que você entendeu o que é o pão e o suco, e aí você participa futuramente da ceia, porque nós estamos falando de um momento que é sério. Então pão é pão, não virou o corpo de Jesus, mas também não é bagunça. É algo sério diante de Deus. E não é porque eu quero que seja sério, é porque a Bíblia está falando, ou a gente rasga a Bíblia ou a gente vive a Bíblia. Então o verso 29 diz, pois, e aí que o texto fica tenebroso, quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Nada novo até aqui, e agora vem a machadada final. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Paulo está dizendo que na igreja de Corinto tinha gente que estava doente, e gente que estava morta, porque estava tomando a ceia indignamente. Parece, quando eu olho para esse texto, que o que ele está dizendo é que Deus disciplinou determinadas pessoas da igreja de Corinto com enfermidade, com até mesmo com a morte, porque tomaram a ceia indignamente. E eles falam, será que é isso mesmo que Paulo está querendo dizer? E aí a própria Bíblia se explica. Versículo 31, mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Sim, é isso que ele está falando, que porque as pessoas estão tomando indignamente a ceia, eles vão ser culpados da morte de Jesus, eles vão receber essa condenação, Deus derrama o juízo dele sobre essas pessoas. Agora, se nós examinássemos a nós mesmos, ou seja, na hora de tomar a ceia, e eu lembrar do meu pecado, eu falo, Senhor, me perdoa, eu não quero saber mais desse pecado, vou tomar a ceia. Pronto, eu examinei a si mesmo, eu não recebo o juízo de Deus. Agora, quando eu estou diante da ceia, eu falo, Senhor, tem aquele pecado, eu não estou nem aí, sou como Jonas, rebelde, vou continuar desse jeito, o Senhor me ama a si mesmo, e toma, você vai ser julgado. O texto bíblico está dizendo isso. Se nós examinamos a nós mesmos, nós não receberemos o juízo do Senhor. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Esse versículo explica tudo. Quando Deus traz esse juízo contra um crente que tomou a ceia indignamente, não é porque Deus não ama você ou porque é mau, é o contrário. Deus quer disciplinar você para que você se arrependa, para que você abandone o seu pecado, para que você se corrija, porque Ele não quer você sendo condenado com o mundo e indo para o inferno. Então, se você é de fato um filho de Deus e toma a ceia indignamente, se prepare, o Senhor irá disciplinar você, de uma forma ou de outra, sendo você consciente disso ou não, Ele vai tirar você desse pecado, porque nós cremos que o Espírito do Senhor, Ele faz os seus filhos perseverarem e Ele produz santificação, seja o crente querendo ou não. Como nós vimos aqui no profeta Jonas. Eu não quero ir para Nínive, Senhor, eu vou para a Espanha tirar férias. E o Senhor pôs ele na barriga do peixe, tratou, esmagou e obrigou ele a ir para Nínive. É assim que Deus faz com seus filhos. Como você que tem um filho que você ama, e ele é rebelde, você chama, conversa, tira o videogame, você disciplina, porque você não quer ver ele, um jovem totalmente perdido na sociedade, mas você trata, você disciplina, você briga, e às vezes seu filho pergunta, poxa, você não me ama? Não, eu faço isso porque eu te amo. Assim também o Senhor nos disciplina, porque Ele nos ama. E aqui uma ressalva, nem todo mundo que está doente fisicamente é porque o Senhor está disciplinando, porque tomou a ceia indignamente. Por favor, não é isso que o texto está dizendo, tampouco eu. Nós temos irmãos enfermos na igreja, não vá aqui saindo dizer que o pastor falou que eles estão doentes porque tomou a ceia indignamente. Não é isso que eu estou dizendo, nem é isso que a Bíblia está dizendo.
A Bíblia não está dizendo que todo mundo que está doente é porque tomou a ceia indignamente e está sofrendo o juízo do Senhor. O que a Bíblia está dizendo é que, geralmente, quando um filho de Deus toma a ceia indignamente, o Senhor vai discipliná-lo, porque isso é um pecado muito sério. E como Deus nos ama e está envolvido e comprometido com a obra de santificação em nossas vidas, Ele vai santificar você. E muitas vezes Ele usa, sim, a enfermidade para trabalhar em nossas vidas. E algumas pessoas Ele mata. Porque, eu até falei isso outra vez, quero falar de novo, irmãos, porque algumas pessoas pensam assim que é o diabo que leva, é o acaso. Não, Deus tem um dia para cada um de nós. Se Deus determinar que você vai viver 120 anos, talvez você não tenha fé para isso, eu tenho fé para isso. Deus determinar, eu nunca vi, não interessa, eu tenho fé para isso. Se Deus determinar que você vai viver 120 anos, você pode ter a enfermidade que for, você pode ter o que for, não interessa. É Deus que conta os nossos dias, é Deus que determina os nossos dias. E algumas pessoas saudáveis, repletas e felizes podem ser levadas pelo Senhor como uma forma de disciplina. Agora, isso é muito interessante, porque quando o Senhor leva os seus filhos, Ele leva para onde? Não tenha dúvida, leva para o céu. Então, eu realmente creio nisso, irmãos, que algumas pessoas são tão obstinadas e terríveis, e Deus as ama tanto, que o Senhor promove mais cedo para o céu, porque senão ele ia abandonar a fé. Então o Senhor ajuda a pessoa, leva ele logo para a glória. Quem fica sofre demais, mas o Senhor sabia que algumas pessoas não iam perseverar, então ele decide levar. É a única forma que eu consigo interpretar esse texto, porque eu não vejo Deus aqui trazendo uma enfermidade ou levando a óbito por maldade para o inferno, porque é justamente o contrário ele faz, que Deus disciplina para o bem, para que a pessoa não seja condenada com o mundo. Então é um texto seríssimo, é um texto que deixa a gente com temor, e ele conclui no versículo 33, portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros, ou seja, quando vocês forem aí participar da ceia em Corinto, não fiquem enchendo a cara com divisão, espera os pobres chegarem, vamos dividir o que a gente tem, ou seja, tenha amor no seu coração, não tenha mágoa de ninguém, se alguém tiver com fome, aqui ele vai entrar com a ironia típica do apóstolo Paulo, come em casa. Então, você rico que tem em casa, não precisa vir para a igreja para comer, come em casa e leva lá para compartilhar com quem não tem, para quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Paulo fala, vou parar por aqui, o negócio está sério demais, quando eu chegar pessoalmente, a gente continua a conversar. Mas temos aqui o suficiente pelo Espírito Santo para nós aprendermos. Esse é um texto, irmãos, que eu leio e fico trêmulo. Esse é um texto que eu leio e fico impactado. Por quê? Muitos textos bíblicos, eles trabalham muito no ordinário. Então, muitos textos bíblicos eles vão nos ensinar a ter sabedoria, a como agir nessa vida. E esse texto é um texto que ele aponta na nossa direção a disciplina do Senhor e coloca a gente numa situação extremamente desconfortável. Isso gera em nosso coração um temor. E isso é maravilhoso. É bom que na igreja tenha temor. Você já reparou que eu não me importo qual a roupa que você veste para vir na comunidade dos santos, contanto que seja decente. Eu não me importo se você... Outro dia um jovem me perguntou se ele poderia participar do louvor de bermuda. Eu disse para ele que se existia alguma coisa na Bíblia que falava sobre isso. Não há. Então que ele toque de bermuda, não há problema nenhum se ele deseja fazer isso. Nós não queremos criar uma igreja legalista, uma igreja farisaica, uma igreja de aparências. E eu não tenho dificuldade com o Lineker, gosta de fazer isso muito. Eu estou pregando aqui, ele já me joga ao vivo lá no Instagram. Ele usa o celular para a glória de Deus no culto. Não pode tocar no celular. Pode, se você for usado para a glória de Deus. Se você está respondendo uma mensagem urgente, pode. Então eu não vou proibir o celular, porque tem os fracos que vão pegar o celular para pensar em outra coisa. E estão perdendo tempo. Melhor ficar em casa, está atrapalhando quem está do lado. Você não é obrigado a vir à igreja. Mas a gente não vai aqui decretar que agora quem tocar no celular vai para o inferno. Não, de maneira nenhuma. No entanto, não confunda essa tranquilidade na nossa liturgia, essa tranquilidade na nossa vivência comunitária com a falta de temor ao Senhor. Enquanto, por um lado, nós somos muito tranquilos e flexíveis no que é terreno, passageiro e temporário, nós somos seríssimos junto com a palavra de Deus no que diz respeito à santidade, retidão, justiça. Nós não queremos ser
mais uma igreja evangélica cheia de escândalos, cheia de safadezas, cheia de podridão. Nós queremos ser igreja de verdade, como existem muitas no Brasil, apesar que a maioria não presta. Verdade é essa. E verdade seja dita, nós não queremos ser mais uma igreja evangélica. Nós levamos isso aqui a sério. Eu não tenho trabalho, eu não sou profissional, eu não estou aqui por falta de opção, eu estou aqui por vocação, porque essa é a vontade de Deus para a minha vida, você está aqui porque essa é a vontade de Deus para a sua vida, e nós levamos a igreja muito a sério, e nós levamos Jesus muito a sério, e nós participamos da ceia do Senhor com muita alegria porque Ele fez, olhando para trás, até nos emocionamos pelo seu sacrifício, olhamos para o futuro e vemos Jesus resgatando a gente, nos enchemos de alegria, mas também com muito temor. E esse temor na ceia reflete o temor que nós devemos ter em relação a Deus e o seu reino. Nós vivemos um tempo em que a igreja, em geral, ela perdeu o temor de Deus. As pessoas fazem coisas que nós não acreditamos, coisas que são absurdas. Mas eu recomendo, inclusive, você ler o livro de Atos, que mostra como que a igreja se iniciou. E há um relato, inclusive, porque algumas pessoas ficam assustadas, mas será que é isso mesmo que a Bíblia está dizendo, né? Essa disciplina de Deus, às vezes, tão séria nesse sentido. Existe um relato em Atos, irmãos, que tinha um irmão que tinha um terreno, e ele vendeu o terreno para dar para a igreja. E ele falou, eu não vou dar só o dízimo, eu vou dar muito mais do que o dízimo. Ele, não sei se ele deu metade, era um valor muito alto. Só que ele chegou para os apóstolos e disse, eu trouxe tudo que eu vendia, o terreno inteirinho eu estou dando para o Senhor. Era mentira. Ele estava dando mais do que o dízimo, ele estava dando quase metade do terreno talvez. Só que ele disse que ele estava dando tudo. Qual foi o pecado do homem e da sua esposa? Mentirinha leve. Leve, irmãos, ele não está dando dízimo, não, ele está dando metade do terreno, o que importa? Ele falou que é tudo, está dando metade, glória a Deus, vamos fazer muita coisa com esse dinheiro. Assim que a gente pensa. Sabe o que aconteceu com o irmão? Foi entregar o dízimo, caiu morto, fulminado. Deus matou o indivíduo dentro do culto. A Bíblia fala que o Espírito de Deus matou ele, porque ele mentiu. Então, a gente às vezes leva uma vida muito materialista, secular, acreditando em acaso, em sorte, como Deus não fosse soberano. Deus é soberano, Deus governa sobre todas as coisas. E quando nós somos espirituais, nós discernimos as coisas espirituais e entendemos a mão invisível de Deus. Então, nós precisamos sim ter temor diante do Senhor, muito temor. Então, nós vamos participar da ceia do Senhor agora. Pode participar, não fica com medo e desesperado. Se você crê em Jesus Cristo, é o momento de você pedir perdão pelo que você fez, até pelo que você não fez, pode pedir, não tem problema nenhum. E vamos participar da ceia do Senhor. Mas essa mensagem é muito importante. Primeiro, porque ela é bíblica, ela está diante de nós, não tem como eu pular o texto, porque ele é confrontador. Eu preciso expor a Bíblia toda. Segundo, porque eu acho que isso é algo que a igreja evangélica atual precisa ouvir. Eu acho que, como Igreja Batista Sul, nós precisamos crescer nisso também, nesse temor do Senhor, e numa busca de santificação, levar mais a sério alguns aspectos. Não digo de todos os irmãos, mas sinto isso em algumas pessoas. Acho que nós precisamos crescer nisso, e esse texto ele vem nos ajudar nisso. Então, esse é o momento de você pedir o perdão ao Senhor, se existe algo na sua vida que você tem feito contra o nosso Deus. Baixe sua cabeça, ore ao Senhor. É um momento de individualidade, onde você orar ao Senhor. Senhor, esse é o texto que, como pastor, talvez eu preferia nem pregar, Senhor, porque é um texto sério, um texto que nos mostra um outro aspecto do seu governo e soberania que nos deixa, assim, amedrontados, Senhor. Mas nós sabemos que, se estamos em Cristo Jesus e temos confessado os nossos pecados, somos aceitos pelo Senhor, Pai. Porque todo aquele que confessa o seu pecado, deixa, abandona, o Senhor tem nos purificado de todo mal, de toda iniquidade. Queremos pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados individualmente. Pedimos também pelos nossos erros como igreja. Muitas vezes pecamos como igreja, na nossa falta
de liberalidade, na nossa falta de planejamento, na nossa falta de visão missionária. Muitas vezes erramos nas nossas decisões coletivas, pedimos perdão, Senhor, nos humilhamos diante do Senhor, pedimos perdão ao Senhor nessa manhã, Pai. Queremos renovar, Pai, a nossa aliança contigo. Essa aliança nova que nós temos com Jesus nos permite, todas as vezes que a manchamos pelo pecado, ser perdoados em Cristo Jesus. Então pedimos perdão, pedimos que o Senhor nos renove, pedimos que o Senhor, Deus, leve essa igreja a um outro nível, um outro patamar de espiritualidade, de temor ao Senhor, de comprometimento com Cristo. Queremos participar, Deus, agora da ceia do Senhor, não em reverência a pão e suco, mas ao símbolo e ao seu santo e glorioso sacrifício naquela cruz, e na vocação e na eternidade que há, Deus, em Cristo, a esperança que nós temos, Senhor, de retornar para nos buscar, Senhor. Em nome de Jesus, nos perdoa os nossos pecados. Aqueles irmãos, Senhor, que têm vivido uma vida distante do Senhor, uma vida de pecado, que o Senhor possa fortalecê-los, Senhor. Que eles tenham alegria em Ti e aprendam da suficiência que há no Senhor. Que eles possam ter satisfação, prazer em Ti e não no pecado, meu Deus. Nessa manhã eles decidam abandonar o pecado, Jesus, e regularizar as suas vidas, regularizar a sua situação. Ó Deus, em nome de Jesus, guarda, Senhor, cada ovelha do Senhor. Sabemos que quando a Tua palavra nos incomoda é porque o Senhor nos ama, e que essa pessoa possa receber a disciplina do Senhor com alegria e responder positivamente esse chamado ao arrependimento. E aquele, Senhor, que está aí dizendo e orando: Senhor, eu não posso largar esse pecado, Senhor, eu não consigo. Ó Deus, talvez ela está até determinando agora: eu não vou participar da ceia porque eu não posso, eu não vou abandonar esse pecado. Ó Deus, que o Teu amor possa abraçar essa pessoa. Deus, que ela sinta o Teu amor de tal maneira que ela seja assim empoderada a abandonar tudo aquilo que a afasta de Ti, Senhor.